Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre saúde. Está aqui um dos maiores médicos da história de Patrocínio, que é o Dr. Walter Pereira Nunes, para a gente falar sobre as doenças sazonais, né? Aquelas que acontecem em determinadas épocas do ano e elas voltam todos os anos. Dr. Walter, é um prazer tê-lo aqui no nosso Hoje Magazine TV, o senhor que já participou de todos os programas nossos que a gente teve na televisão, e para falar de um tema que é de utilidade pública, né? Pois não, Luiz, sempre um prazer a gente estar com você. Você prestou sua colaboração para a nossa PAI, na nossa feijoada e todos os eventos. Então a gente tem muito prazer em comparecer e poder participar dos seus programas. Bom, como a gente estava dizendo aqui, todos os anos a sociedade, né, o ser humano, ele passa por esses problemas sazonais, né? O corpo tem que se adaptar à questão da temperatura, do ambiente e tal. E agora é uma época de seca, né, inverno, e tem aquelas doenças características dessa época, né, Dr. Walter? Quais são as principais aí? As principais doenças que ocorrem nessa fase do ano, nessa época em que, além da temperatura fria e do tempo seco, e que a umidade do ar cai muito, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, mais quietas em casa, mais juntas, né? Isso favorece a transmissão das doenças, principalmente das doenças virais. A baixa umidade do ar, ela favorece várias doenças se instalarem no organismo, porque as nossas mucosas das fossas nasais e dos brônquios, elas necessitam de uma certa umidade, porque elas precisam eliminar esses agressores. E elas eliminam através de produzir secreção. O corrimento nasal, a coriza, a expectoração da tosse, são elementos que o organismo lança a mão para expulsar aquelas coisas que estão agredindo o seu organismo. E essas secreções, quando as condições de umidade estão muito baixas, elas se tornam muito espessas e se tornam mais difíceis, principalmente para as pessoas debilitadas, né? Que são as crianças e os idosos. Agora, e há outros agravantes nessa época, além dessa sequidão, né? Tem o problema da fumaça, da poeira, que são agravantes, né, Dr. Walter? Agravantes muito grandes, porque quando nós temos o período chuvoso, a própria chuva, vamos literalmente lava né, a atmosfera. E nessa época agora, acumula poeira, fumaça de fuligem, de queimadas, e principalmente dos veículos automotores, que eliminam muita fumaça, muita fuligem para os seus escapamentos, né? Aquela coisa de colocar toalha molhada no quarto, água em vasilha embaixo da cama, esse tipo de umidificação resolve alguma coisa? Não resolve, mas ajuda, certo? Porque a evaporação da água, ela melhora de uma certa forma a condição do ar para ser respirado. Porque a umidade nessa fase do ano, ela chega próximo dos 30%, que já é uma condição muito baixa, já com sinais de alerta, né? O ideal da umidade relativa do ar é acima de 65%. Dr. Walter, a impressão da gente, ou, por exemplo, no mês de agosto, morrem mais pessoas, que trabalhando em rádio, eu tinha essa percepção de que, geralmente, no mês de agosto, no mês seco, com esse clima dessa forma, principalmente muitos idosos faleciam do fim de julho até mais ou menos o início de setembro. Isso é só uma percepção ou realmente acontece? Não, realmente acontece porque as doenças que mais levam os pacientes debilitados à morte são as doenças respiratórias, principalmente as pneumonias. E as pessoas idosas e debilitadas, elas têm dificuldade em expectorar, em eliminar as secreções
respiratórias, né? O catarro que vem dos brônquios, né? Do nariz, assim por diante. E o acúmulo dessas secreções nos brônquios pulmonares, elas facilitam, elas são excelentes meios de cultura para as bactérias. Então, uma pessoa que está muito debilitada, que já tem uma doença prévia respiratória, por exemplo, nos fumantes, com enfisema pulmonar, nessa época, a possibilidade de complicação por pneumonia é muito maior. Agora, o nosso sistema de saúde em Patrocínio, pelo tamanho da cidade, eu acho que é um dos melhores do estado, né? Eu acho que a saúde pública no país ela é toda deficiente, né? Mas aqui em Patrocínio eu acho que a assistência à população está razoavelmente boa, porque a gente que participa do dia a dia de hospital, de consultório médico, e a gente vê a movimentação do pronto-socorro local e do departamento de raio-x da Santa Casa, que hoje a Santa Casa efetua mais de 150 exames radiológicos por dia, certo? Então, a gente vê que mesmo os postos de saúde, que já estão em número razoavelmente bom, com um número de funcionários razoáveis, eu acho que não é boa, assim, não é ideal, mas dentro da conjuntura nacional está razoavelmente acima da média. E no geral, porque a gente tem 3 hospitais, né? O atendimento hoje já quase não se encaminha pacientes para fora, né? Que a gente já tem aqui tomografia, tem exames bem avançados. Então, quer dizer, nesse aspecto da saúde, o Patrocínio está bem, né? Está bem, e você vê, por exemplo, a Santa Casa, ela dispõe de uma UTI que infelizmente é pequena e ela não tá suficiente para cumprir as obrigações normais, e ainda é regional, certo? Essa semana nós tivemos aí uma pessoa, o senhor Sebastião, que precisou de uma UTI, a nossa estava lotada e teve que ser encaminhado para fora. Então, mas agora o MedCenter está terminando uma UTI também. Brevemente nós teremos a UTI neonatal, que já vai começar agora o sistema, a parte de construção civil. Vamos ter o Instituto do Coração. Instituto do Coração lá no MedCenter. A hemodiálise está pronta, já está funcionando com particulares e convênios. Ainda o SUS depende de liberação do SUS, mas toda a parte burocrática está pronta. Então, Viva a Vida, que é para hipertensa, mulher... O Viva a Vida, eu acho que presta um serviço fantástico, certo? A gente vê pelos pacientes que a gente pega, assim, que a gente não trabalha lá, mas a gente sabe que presta um serviço muito bom à população, já assim, inclusive com exames complementares, já assim, de uso rotineiro já, como ultrassonografia, biópsias de próstata, esses exames assim, um pouquinho mais sofisticados, que não necessitam de hospitalização, lá já presta esse serviço à população. Chegando ao Hospital do Câncer, enfim, a gente está... O Hospital do Câncer também que está pronto, mas depende só, já está trabalhando. Agora da autorização não, o convênio do SUS seja firmado. O convênio do SUS está tendo um problema sério que depende de Patos de Minas, e parece que está havendo um bloqueio lá. Agora, doutor Walter, a gente teve essa semana 2 mortes por catapora em Araguari. Eu mesmo perdi um sobrinho já há uns 3 anos com a catapora, e a gente, as pessoas ficam assustadas, mas catapora mata? E o que é que acontece? Sarampo, catapora, que são doenças comuns aí. São, e elas causam morte, sim, porque a infecção viral, ela afeta as imunidades pessoais da pessoa. Caem os anticorpos e os meios de controle, principalmente os leucócitos, que são nossos guerreiros, né, que atacam os invasores, eles são diminuídos. Então, é possível muita complicação. Agora, o que precisa muito conscientizar a população é que essas doenças preveníveis, vacináveis, hoje
até hoje, com todos os avanços da medicina, com toda a tecnologia moderna e com toda a tecnologia assim, sofisticada em matéria de exames de laboratório e aparelhos de assistência, nada funciona tão bem quanto a vacinação, certo? Você vê que doenças preveníveis, como, por exemplo, a varicela, a varíola, ela está extinta da Terra, da face da Terra. A paralisia infantil, a poliomielite, ela hoje está em muito poucos locais do mundo, só aqueles em que, infelizmente, por causa das condições socioeconômicas desses países, a vacinação não é acessível a todos os habitantes. Mas, então, a catapora também, ela é a varicela, né? A varicela e a catapora são a mesma doença, com os dois nomes. Então, ela é vacinável. Né? A varicela, a catapora é vacinável e prevenível. Por isso, tem que conscientizar e instruir bem a população para que usem os meios necessários para que os seus filhos sejam vacinados. Agora, não é coisa para alarme também, né? Não. Porque a gente teve 2 mortes no Triângulo Mineiro, você vê quantas crianças existem aqui só no Triângulo e Alto Paranaíba. Então é preciso que haja também, porque senão a criança aparece com catapora, a mãe fica desesperada. Exatamente. Isso é muito comum, esses alarmes assim que aterrorizam a população, né? Mas não, isso são casos esporádicos, são condições assim muito raras de acontecer. Quando se aparecer por acaso alguma catapora na família, não precisa se orientar, procura assistência médica, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Ok. Doutor Walter, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Só uma outra coisa. Essa época é época de perigo também do contágio de meningite, por exemplo, ela aumenta nessa época a incidência? Aumenta nessa época. Encefalite, meningite? Encefalite, meningite. Elas não são muito específicas dessa época, não. Mas nessa época são mais frequentes. Aumenta por causa da aglomeração. Por causa da aglomeração, por causa das condições climáticas e mais fáceis de transmissão. Doutor Walter, obrigado pela sua presença aqui. Sempre que a gente puder, sempre que o senhor puder, né, esteja conosco aqui. E lembrando que agora a APAI está começando uma nova campanha também de arrecadação, porque a APAI atende muita gente e muitas das pessoas que são atendidas, esse atendimento ele é feito de forma gratuita. E o Dr. Walter é um batalhador da APAI desde a sua fundação. Então, pode contar conosco aqui também nesse sentido. Isso a gente está certo, a gente tem certeza, Luiz, que você sempre foi um batalhador da nossa causa, sempre um colaborador constante. E a APAI, ela, pela condição de instituição filantrópica, ela não pode cobrar por medicamento, toda assistência é gratuita, e nós estamos com quase 600 alunos, né? Então, e aí precisa de dinheiro, né? Precisa de assistência. Não tem jeito de fazer mágica. Mágica nós ainda não aprendemos a fazer. O milagre da multiplicação dos recursos, não. Muito obrigado a você e um cumprimento a todos os seus telespectadores. Ok, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso Hoje Magazine TV.